Olá a todos. O título dessa aula é Ácidos, Bases e Escala de pH. Objetivos dessa aula: compreender os conceitos de ácido e base de Arrhenius e compreender a escala de pH. Conceito de ácido pela teoria de Arrhenius. Segundo a teoria de Arrhenius, ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, produz cátions hidrogênios, que a fórmula aqui é H+. Esse H+, ele também pode ser representado como H3O+, que é o cátion hidrônio ou hidroxônio. Então, essas duas formas de representar o cátion H+, são a mesma coisa. Exemplos. Nesse caso, nós temos o HCl, que está no estado físico gasoso. Então, esse G, entre parênteses, significa gasoso. Em cima da seta, nós temos a molécula de água no estado líquido, que significa que o HCl foi dissolvido em água. Isso gera os íons H+, e Cl-. Como o H+, ele é positivo, ele é um íon positivo, ele é chamado de cátion. E o cátion H+, é o responsável pelas propriedades ácidas. Então, toda propriedade que um ácido tem vem desse cátion aqui, o H+. Portanto, o HCl ele é chamado de ácido clorídrico pela capacidade que ele tem de formar H+, quando ele é dissolvido em água. Uma outra forma de escrever essa equação é colocando a água do lado dos reagentes. Então, do lado esquerdo da seta estão os reagentes e você coloca a água como um reagente. Quando a equação ela é escrita dessa forma, quando você tem o ácido e aí você tem a água do lado dos reagentes, o que você forma do lado dos produtos é o ânion, Cl- ainda, que chama cloreto, só que agora, ao invés de escrever H+, você escreve H3O+. De novo, eles são a mesma coisa. E esse aqui é o responsável pelas propriedades que o ácido tem. Isso aqui acontece porque quando você coloca a água do lado dos reagentes, você pode reagir o H+ com a molécula de água. Então, aqui tem um hidrogênio, aqui tem 2 hidrogênios. Se você somar um hidrogênio com 2 hidrogênios, você tem 3 hidrogênios. E como aqui não tem carga elétrica, nem positiva, nem negativa, nem nada, é zero, aqui tem uma carga positiva que está com maisinho, ela continua. Então, você soma um hidrogênio com 2 hidrogênios, dá 3 hidrogênios. Carga elétrica, 0 com mais 1, dá mais 1. E é por isso que aparece o H3+. Agora, o conceito de base pela teoria de Arrhenius. Segundo a teoria de Arrhenius, base é uma substância que, quando dissolvida em água, vai produzir o ânion hidroxila, OH-. Então, de forma semelhante, eu tenho uma substância, aqui o NaOH, entre parênteses, S significa que ele está no estado sólido, dissolvo ele em água, que está no estado líquido, mas o AQ, entre parênteses, significa aquoso, ou seja, dissolvido em água. Então, Na+ está dissolvido em água, o OH- está dissolvido em água. O OH- é o responsável pelas propriedades que as bases têm. Então, por esse motivo, como essa substância é capaz de gerar OH-, ela é chamada de base. No caso aqui, o nome dela é hidróxido de sódio. E as bases costumam ter o nome hidróxido, porque elas têm esse grupo OH. Então, em geral, uma substância, quando ela tem na fórmula dela, essa aqui é a fórmula da substância, quando ela tem na fórmula OH, ela costuma ser um hidróxido. E hidróxidos, quando dissolvido em água, geram OH-. E segundo a teoria de Arrhenius, eles são bases.
Esse primeiro exercício é para você classificar se a substância que está aqui, ela é um ácido, ela é uma base ou ela é neutra. Então, é a substância que está aqui, exceto a água. Então, aqui você tem o HI, você tem que dizer se o HI é ácido, base ou neutro, e não a água. O NaCl, ácido, base ou neutra. Né? O CaOH2, o CaOH, entre parênteses, 2. Ele é ácido, básico ou neutro. O NH3, então nunca é água, para falar se é esse ou esse aqui, se ele é ácido, básico ou neutro. Vou dar um exemplo. O exemplo que a gente viu, HCl. HCl é ácido, tá aqui, são duas formas de fazer essa equação. Ele é ácido, básico ou neutro. Bom, eu vou olhar. Aqui o HCl foi dissolvido em água, formou H+, e Cl-. Formou H+. Se formou H+, é ácido. Outra forma de saber se é ácido, aqui é outra forma de escrever, aqui a água não entrou nos produtos, aqui ela entra, é se formar H3O+. Então, se do lado dos produtos tem H+, ou tem H3O+, então é ácido. O HCl é ácido. A outra equação que nós vimos é o seguinte, nós temos NaOH, ele é dissolvido, forma Na+, e OH-. Formou OH+? Não. Formou H3O+? Não. Formou H-? Formou. Então, ele é uma base. E, por último, se a equação não formar H+, não formar H3O+, e não formar OH-, nenhuma dessas três espécies forem formadas, então essa substância ela é neutra. Então, nesse caso, o exercício que vocês têm que fazer é dizer se essa substância é ácida, básica ou neutra, essa e essa daqui. Vamos falar um pouco de ácidos fortes e bases fortes. Ácidos fortes produzem grande quantidade de H+, e, portanto, são corrosivos. Uma substância ela pode ser um ácido fraco, ou seja, ela produz pouco H+. E aí ela não é corrosiva, como, por exemplo, o suco de laranja, o suco de limão, o vinagre. Eles são ácidos, eles têm H+, mas a quantidade não é muito grande, então eles não são corrosivos. Agora, ácidos fortes produzem grandes quantidades de H+, e, portanto, eles são corrosivos. E um exemplo de ácido forte é o ácido clorídrico, o HCl. Bases fortes é a mesma coisa. Elas produzem uma grande quantidade de OH-. E de forma semelhante, se a base é fraca, produz pouco OH-, ela não é corrosiva. Agora, se ela produz muito OH-, então ela é uma base forte e ela é corrosiva. Um exemplo de base forte é o hidróxido de sódio, NaOH, que também é conhecido como solda cáustica. Para mostrar como essas bases, como ácido e base podem ser corrosivos, tem esse vídeo aqui que ele mostra que é possível você derreter latas de refrigerante de alumínio em hidróxido de sódio e em ácido clorídrico. Para você ver como que elas são corrosivas. Você consegue derreter a lata de alumínio nessas duas substâncias. Você derrete em ácido clorídrico por causa que tem muito H+, e você derrete em hidróxido de sódio porque tem muito OH-. Então, se tiver muito de qualquer uma dessas duas, a substância ela é corrosiva. Só que existe uma coisa interessante quando você mistura ácidos fortes com bases fortes. Se você pegar o ácido forte aqui, o HCl, que é o ácido clorídrico, ele vai formar muito H+. Por outro lado, se você tiver uma base forte, igual ao hidróxido de sódio, vai formar muito OH-. Equações químicas, você consegue somar elas para saber o que vai acontecer se você realmente misturar essas substâncias. O HCl é real, ele existe, igual vocês viram no vídeo anterior. E o hidróxido de sódio também, ele é real, ele existe. Só que você consegue escrever as equações químicas dessas substâncias, somar e descobrir o que acontece quando você mistura as duas. E quando você for misturar de verdade, vai acontecer exatamente o resultado
que sai quando você soma essas equações. Como que soma equações químicas? Para somar é muito simples. Você soma todos os reagentes. Quem é reagente? Quem está do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Então, para somar essas duas equações, então você tem essa equação e essa equação. Como eu sei quantas equações tem? Eu sei pela seta. Tem uma seta, é uma equação. Tem outra seta, é outra equação. Reagente, que está do lado esquerdo da seta. Então, eu vou somar HCl com NaOH, vou colocar a seta, e vou somar H+, e Cl- com Na+ e OH-. O que acontece quando eu somo essas equações? Acontece o seguinte, do lado dos reagentes, é o HCl e o NaOH. Está aqui. Somou. Eu estou dizendo que eles estão sendo dissolvidos em água, a água continua aqui, não tem problema. Aí eu somo Na+ não reage com nenhum dos três, então fica aqui. Cl- não reage com nenhum dos três, então está aqui. Só que o H+ e o OH-, eles reagem. O H+, ele reage com o OH- e forma água, forma molécula de água. Então presta atenção, aqui tem um hidrogênio e uma carga positiva. Aqui tem um oxigênio, um hidrogênio e uma carga negativa. Um hidrogênio com mais um hidrogênio, dois hidrogênios. Um positivo com um negativo dá zero, não tem carga. E é exatamente isso. Então, H+ reage com OH- e dá água. Essa reação é uma reação de neutralização. Porque agora não tem nem H+, nem OH-. Então, essa solução não é mais ácida e não é mais básica. O HCl sozinho é corrosivo, o NaOH sozinho é corrosivo, mas quando eu misturo quantidades iguais dos dois, o que sobra é uma solução que tem água e Cl-Na+, que é cloreto de sódio, sal de cozinha. Significa que se você pôr sua mão no HCl puro, a sua mão vai ser toda corroída. Se você colocar sua mão no NaCl puro, a sua mão também vai ser toda corroída. Mas se você misturar quantidades iguais, você pode pôr sua mão, que não vai acontecer nada. Porque quando você mistura ácido forte com uma base forte, eles se neutralizam ou se destroem. Então, essa reação chama reação de neutralização. Ácidos fortes reagem com bases fortes e se neutralizam formando água e um composto químico da classe dos sais, que foi o que viu, o NaCl é sal de cozinha, mas pode ser outros sais que podem ser formados também. Isso acontece por quê? Porque na solução H+, sempre vai reagir com OH- formando água. Então, sempre que você tiver H+ reagindo com OH-, vai dar água, e a água é neutra. A água não é nem ácida, igual ao H+, nem básica, igual ao OH-. E, portanto, ela não é corrosiva. E a gente sabe que a água não é corrosiva. Uma situação muito importante dessa reação de neutralização é no estômago humano. O estômago humano produz naturalmente um ácido chamado ácido gástrico. Esse ácido, ele serve para ajudar na digestão dos alimentos. Os alimentos são feitos por moléculas químicas muito grandes. Essas moléculas químicas têm que ser quebradas em moléculas químicas menores para que elas sejam absorvidas no sangue e utilizadas pelo corpo. Então, o estômago é um local ácido. O estômago ele tem uma proteção para isso. Ele tem um revestimento que protege ele. Por quê? Porque o ácido do estômago é para ajudar a digerir os alimentos que você come. Só que se a acidez do estômago for muito grande, ele vai começar a digerir o próprio estômago. E isso é ruim. O principal ácido produzido naturalmente pelo nosso estômago é o ácido clorídrico, esse que a gente está usando de exemplo.
O que acontece é que em situações normais, a quantidade de ácido que o estômago produz é uma quantidade de ácido normal e você não tem problema nenhum. Mas em algumas situações, o seu estômago pode produzir uma quantidade de ácidos um pouco maior. Nessa situação, você tem os sintomas de azia e queimação. Se essa acidez persistir por muito tempo, as paredes do estômago podem começar a inflamar e aí você desenvolve o quadro de gastrite. E se a acidez continuar por mais tempo, você pode ter feridas nos revestimentos do estômago, que é a úlcera. Então, o excesso de H+ no estômago por muito tempo pode fazer com que a quantidade de H+ seja muito alta e essa acidez comece a prejudicar o revestimento do estômago, causando a doença como gastrite e úlcera. Existe uma classe de medicamentos que é usada para tratar esse excesso de ácido, que são os antiácidos. Os principais remédios dessa classe são hidróxidos, como por exemplo o hidróxido de alumínio. A fórmula do hidróxido de alumínio é AlOH3. E como é possível ver, ele tem OH na fórmula dele. Então, uma pessoa que está com excesso de ácido no estômago, está sentindo queimação, está tendo os efeitos da gastrite e da úlcera, ela toma o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio vai dissolver e produzir OH- no estômago dessa pessoa. E o OH- vai reagir com o H+ dos ácidos no estômago dessa pessoa e formar água. Portanto, diminuindo a quantidade de ácido que tem no estômago dela, diminuindo a queimação, diminuindo a azia e protegendo esse estômago para que ele não venha a ter outras condições como a gastrite ou a úlcera. Agora nós vamos falar como que são medidos se uma substância ela é ácida ou muito ácida, e se ela é neutra, ou se ela é básica ou muito básica, ou alcalina, porque básico e alcalino significa a mesma coisa. E essa escala é a escala de pH. pH é a escala que mede o grau de acidez, ou seja, quanto de H+ tem, muito H+, pouco H+, ou alcalinidade, ou basicidade, que é quanto OH- tem na solução, se é muito, se é pouco. Em solução aquosa, ou seja, em solução na qual o solvente é a água, o pH ele varia de 0 até 14. Então, ele pode ser qualquer número entre 0 e 14. 0, 0,1, 0,2, 0,15 e assim por diante, até 14. Quanto menor for o valor de pH, então quanto menor for o valor de pH, maior a concentração de cátions H+, e mais ácido será a solução. Isso é difícil às vezes de entender porque é o contrário. Então, uma solução que tem pH 3, ela é mais ácida do que uma que tem pH 5. O menor número é mais ácido, o menor número tem mais H+. Por outro lado, quanto maior for o valor de pH, maior será a concentração de ânions OH-, e mais alcalina ou básica será a solução. Então, nesse caso, sim, uma solução que tem pH 10, ela é mais básica, ela é mais alcalina, ela tem mais OH- do que uma de pH 8. Então, quando o pH aumenta, aumenta a OH-, aumenta a alcalinidade ou a basicidade da solução. E para classificar se uma solução ela é ácida ou básica, é da seguinte forma: ela é ácida se ela tiver mais H+, e ela é básica se ela tiver mais OH-. Como que se sabe isso através do pH? Da seguinte forma: se o pH for menor do que 7, então a concentração, a quantidade de H+ é maior do que a quantidade de OH-, a concentração. Eu fico falando quantidade para vocês entenderem concentração como sendo quantidade, mas o termo correto é concentração. Então, a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-, então a solução ela é ácida.
Se o pH dessa solução for maior do que 7, a concentração de H+, é menor do que a concentração de OH-, então a solução é alcalina ou básica. Se o pH for igual a 7, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, e essa solução ela é neutra. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade de H+ igual a uma quantidade de OH-, eles vão reagir, vão produzir água, igual nós vimos na reação de neutralização, e a água é neutra. Então, se as quantidades forem iguais, isso acontece quando o pH é 7, a solução é neutra. E aqui tem uma figura que resume o que foi dito. No pH 7, a solução é neutra. pH menor do que 7, solução ácida. Quanto menor o pH, mais ácido é a solução. Então, pH 0 é a solução mais ácida, é o ácido mais forte. Depois vem o pH 1, é o ácido mais forte, assim por diante. pH maior do que 7, soluções são básicas ou alcalinas. E quanto maior for o pH, mais básico e mais alcalino é a solução. Então, qual é a base mais forte? A base com pH 14 é mais forte do que todas as outras. Esse é o exercício 2. Nesse caso, você só tem que olhar aqui os exemplos, ver o pH ou a faixa de pH que eles costumam ter e dizer se é ácido, básico ou neutro. Exemplo, supondo que eu tenho essa tabela para fazer isso. Eu tenho suco de laranja, eu medi o pH e o pH deu 3. Como o pH ele é menor do que 7, significa que tem mais H+ do que OH-, então ele é ácido. Água com gás. Medi o pH, deu 4. Como o pH é menor do que 7, solução ácida. Tem mais H+ do que OH-. Leite de magnésia. pH igual a 10. Como o pH é maior do que 7, significa que ele tem mais OH- do que H+. Então, ele é alcalino ou básico. Então, desse mesmo jeito que eu fiz aqui, é para fazer com todos esses exemplos aqui, esse exercício. Então, a síntese dos principais conceitos dessa aula foi o conceito de ácido, o conceito de base e a escala de pH. É isso.